Minha gente, nesse último bloco do Sim Notícias, eu vou conversar com o subsecretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, José Roberto Santos Neves, né, passando aqui por Linhares, trazendo assim, informações muito importantes para a nossa classe artística. Tudo bem, subsecretário? Seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem. A gente sabe que a produção artística, né, em linhas gerais, ela demanda de recursos como qualquer outra atividade, né? A gente sabe que a Secretaria de Cultura, desde 2009, tem um fundo interessante que é o Fundo Cultura. Como é que tem sido a adesão da nossa classe artística capixaba? É verdade, o Fundo Estadual de Cultura foi implementado em 2009 na segunda gestão do governador Paulo Artung, e é um instrumento de financiamento que possibilita que a classe artística realize seus projetos nas mais diversas áreas, classe artística, os produtores de cultura. Então é uma política de editais que é baseada na meritocracia, ou seja, os projetos são avaliados por uma comissão julgadora formada por membros de notório saber em suas respectivas áreas, e os projetos são ligados à amplitude da política cultural. Então são projetos de música, literatura, cinema, artes plásticas, artes cênicas, cultura popular, folclore, coletivos jovens também têm possibilidade de incluir os seus projetos no edital do governo do estado. Eu imagino que projeto aqui não falta, porque o capixaba ele é muito criativo, né? A gente tem uma diversidade grande na nossa área. É verdade, só no ano passado foram contemplados 275 projetos de 41 municípios do Espírito Santo. Em diferentes segmentos, né? Em diferentes segmentos, e alguns municípios como Ibitirama, Laranja da Terra, tiveram seus projetos contemplados pela primeira vez, o que mostra a capilaridade dessa política pública, né? O objetivo é a gente realmente contemplar todos os municípios. Para isso são realizadas palestras de capacitação pela Secult. No ano passado foram 35 palestras de mobilização nos municípios para que o artista entenda como ele pode concorrer aos editais. Olha que bacana. Ou seja, ali no site da Secretaria tem que escrever um memorial descritivo, uma justificativa, um cronograma de execução. Então, esse passo a passo, a Secult ensina através dessas palestras de capacitação. Troca em miúdos ali, né? Vai dando uma explicação um pouco mais... É um encontro onde os artistas podem conversar com os gestores do Fundo Estadual de Cultura e tirar suas dúvidas. Poxa, que bacana, uma ferramenta, um instrumento importante, né, para a nossa cultura. A gente, como eu falei, a gente tem uma diversidade grande aqui no nosso estado, e fruto de tudo isso é o lançamento que acontece, inclusive, no dia 9, né, de trabalhos literários do ano passado. Você pode ver que eu já estou com os livros aqui, porque esse lançamento vai ocorrer no dia 9, na próxima terça-feira, às 19 horas, no Salão São Tiago do Palácio Anchieta. Olha que maravilha. E o governo do estado estará publicando 10 livros contemplados no edital de literatura de 2015. Então ali nós já estamos falando da diversidade da literatura produzida no Espírito Santo. Vamos citar alguns autores aí, subsecretário? Verdade. Esses livros já são os de 2014. 14, né? Que deram entrada em 2015 no projeto, é isso? Eles foram aprovados em 2014 e foram lançados. Os de lançamento na terça-feira estão inéditos, então quem quiser conhecer pode ir lá e retirar gratuitamente. Serão 1000 exemplares, serão distribuídos para os que estiverem presentes ao evento. Além disso, a Secretaria de Estado da Cultura também encaminha esses exemplares para os 78 municípios em suas respectivas bibliotecas municipais, além das escolas da rede pública estadual. Maravilha. Então é um trabalho que permite a democratização do acesso à leitura e também valoriza o escritor capixaba, que é muito importante. Vamos citar alguns aí, ó. Nós temos o livro Tesouro, Nossa História em Quadrinhos, da Priscila Garoni, maravilha, por favor. Que é um livro muito bem feito, que conta a história do Espírito Santo em linguagem de quadrinhos. Pode ser usado como instrumento pedagógico. Infanto-juvenil, público infanto-juvenil, né? Pode viajar aqui com essas imagens, contando a história do nosso estado, né? É bastante atraente, muito bem feito, né? Esse aqui chama-se Temporais, é do Marcelo Grilo, que é um autor de Cachoeiro de Itapemirim. Maravilha. Mais uma obra. É verdade. Esse aqui é uma raridade, foi relançado pela política de editais. É um livro de Hamilton de Almeida. Olha só. O maior crítico de cinema, saudoso Hamilton, né, que trabalhou tantos anos no Jornal Gazeta, fazia críticas de cinema. Esse livro estava fora de catálogo, foi reeditado pelo edital. Que bacana. Esse já é do Tiago Zanoli, autor estreante. Também vai ser lançado lá no dia Chorume. Esse já foi lançado, né?
e está disponível nas escolas e também nas bibliotecas. E esse Rodeio com Rinoceronte, do André Félix, também é infanto-juvenil. Olha que bacana. Então, a nossa literatura, ela é muito rica. Bom, importante lembrar, né, para os talentos, né, das letras, a gente tem realmente muitos talentos, e aqui em Linhares não é diferente. Vamos acessar o site da Secult lá e obter mais informações e participar dessas oficinas também explicativas, né, secretário? Exatamente. Exatamente. Isso é importante, estar antenado com o assunto. É verdade, porque a gente costuma dizer que a nossa literatura ela é muito rica. É um estado que revelou nomes como Rubem Braga, José Carlos Oliveira, Carmélia de Souza, o próprio Reinaldo Santos Neves, Fernando Tatagiba, sabe, Márcia Figueira, Sérgio Blanc, Miguel Marvila, Bernadette Lira, Denis Gomes. Então, assim, são tantos escritores muita história para contar, talentosos, né? Que o nosso desafio hoje é levar a produção literária do Espírito Santo para os nossos leitores, né? Justamente para o conhecimento mesmo, para aquela questão da autoestima, do orgulho de ser capixaba, né? Os nossos leitores, a população, realmente passar a ler mais a literatura que é produzida aqui. Democratizar e ter mais acesso a esse conteúdo, né? Que muitas vezes está muito restrito e difundir isso de uma maneira geral na sociedade. É verdade. Como eu estava falando antes, o edital deste ano destina R$450 mil para a produção literária em 2 editais. Um é o de produção de obras literárias. Mas dá tempo de concorrer ainda? Como é que faz? Não, vai ser lançado no dia 16. É outra informação quente. Olha aí, nós estamos trazendo aqui. No dia 16 de agosto, às 10 horas da manhã, no auditório do Palácio Anchieta, serão lançados os editais de 2016. Olha só, pessoal, tá vendo? Esse valor total é de 8 milhões. Para as mais diferentes áreas da cultura, para a literatura especificamente, 450 mil, porque são diversas áreas. Sim, claro, são muitas áreas. Então, nós convidamos a todos, acho que é importante Linhares participar desse processo, quer dizer, um município que tem tradição cultural. Sem dúvida. E a gente convida os escritores de Linhares, os músicos, os artistas, a concorrerem a esse processo, porque assim, não tem sido fácil. Quem está acompanhando as notícias do país, vê a crise econômica. Os recursos estão mais escassos, né? É verdade. E o governador fez questão de manter o mesmo valor que foi destinado no ano passado para os editais do Fundo Estadual de Cultura. Pois é, tá aí, né? Artistas vão ficar atentos, hein? 8 milhões disponíveis para a nossa cultura aí, né? Nas mais diferentes áreas, especificamente para a literatura, para a escrita, 450 mil. 450 mil, 300 mil para produção de obras literárias, que são os livros. Certo. E tem um edital novo muito interessante, que é o de incentivo à leitura. O valor total é de 150 mil, são prêmios de 15 mil reais, serão 10 contemplados. Já no prêmio de literatura serão 20 contemplados, que se receberão 15 mil reais. É um valor que dá para fazer um livro bem editado. Verdade. Né? Então, no edital de incentivo à leitura, nós já podemos contemplar projetos de difusão, circulação, rodas de leitura, saraus poéticos, palestras. Importante, então, porque não basta só publicar, é preciso incentivar a busca por esse conteúdo. Né? Exatamente, é aí que está o grande gargalo da produção artística, porque lançar livros, muitos autores conseguem lançar, mas o difícil é chegar ao público. Então, esse quando livro você seja lido. Exatamente, quando o autor conta agora com um prêmio do governo do estado destinado para projetos de circulação, por exemplo, um sarau poético, né? Pode pleitear esse prêmio. Sem dúvida. A gente cita aqui, né, localmente, o professor Pereira, que é um grande entusiasta e incentivador da leitura, tem desenvolvido um projeto muito interessante, inclusive com um programa aqui na TV Sim, exatamente tentando incentivar a moçada aí a ler mais, né, o Sim para a Literatura. Vocês têm acompanhado aí o trabalho do professor Pereira. A gente precisa incentivar a garotada aí a buscar a leitura, né, subsecretário? Exatamente. Eu quero parabenizar aqui a Rede Sim, o professor Pereira, todos os gestores, né? Você, que é apresentador, pela iniciativa de se abrir e lançar um programa voltado para a difusão da literatura aqui no município de Linhares. Isso é fundamental. Infelizmente, os nossos índices de leitura no país são muito baixos. A última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, constatou que 44% da população brasileira não lê. 30% nunca comprou um livro. Então, nós temos que fazer o quê? Colocar o livro no dia a dia do cidadão brasileiro, do cidadão capixaba, do cidadão linharense. E eu sou favorável sempre que a distribuição de livros não ocorra apenas em livrarias.
Eu acho que nós temos que colocar livro em supermercado, posto de gasolina, em posto de gasolina, né? Banca de revista. Eu tenho livros publicados na área de música, às vezes uma casa de música, uma casa noturna. Eu acho que assim, o livro tem que estar no dia a dia do cidadão. No As ambiente pessoas têm que se acostumar, tem que ir onde o povo está. Sem dúvida, como diz a canção, né? Do Milton Nascimento. Sem dúvida. Bom, o subsecretário falou bastante sobre a questão da literatura, dos livros. Agora, esse projeto, né, o projeto de financiamento, esse programa, né, de financiamento do governo do Estado, esse fundo, melhor dizendo, ele contempla, gente, as mais diferentes áreas, na música, imagino, e outras áreas mais, né, subsecretário? Exatamente. São projetos na área de literatura, de música, de cinema, de artes visuais, de folclore, artes cênicas, teatro, dança, ópera, circo. Então o objetivo realmente é permitir e possibilitar que a sociedade participe e realize projetos culturais com um recurso que é do Estado. Que maravilha, que bom. Então isso é democratização de acesso à cultura e está em sintonia, em consonância com o Plano Estadual de Cultura e o Plano Nacional de Cultura, que define a cultura em 3 dimensões: a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão econômica. Que maravilha. Quero agradecer muito aqui a presença do subsecretário José Roberto Santos Neves, um bate-papo muito bacana. Infelizmente o nosso tempo é curto, né? Mas certamente haverá outras oportunidades para a gente conversar sobre a nossa cultura capixaba, que é riquíssima, né? A gente tem aí o nosso patrimônio arquitetônico, né? A nossa cultura, a nossa diversidade cultural do Espírito Santo, que é um estado pequeno territorialmente, mas é muito rico e grandioso em cultura. Muito rico culturalmente, e foi importante você ter citado o patrimônio histórico. Também temos editais voltados para esta área, para os sítios históricos do Espírito Santo. E eu queria só, se me permitir, deixar um último recado para que o telespectador interessado na política de editais do governo acompanhe no site da Secretaria de Estado da Cultura. secult.es, né? secult.es.gov.br. Maravilha. Então as informações sobre como preencher os editais, como concorrer, estão todas ali, além das palestras de capacitação que serão realizadas nas 10 regiões do Estado. Perfeito. Agradeço muito a presença do José Roberto Santos Neves, subsecretário estadual de Cultura. Mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Eu agradeço, em nome do secretário João Galberto, do governador Paulo Artung, a oportunidade de estar aqui falando para o público de Linhares sobre a política cultural do Espírito Santo. Maravilha, trazendo boas notícias aqui pra gente. Bom, minha gente, essa edição do Sim Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sua sugestão para o número do WhatsApp que está aí, 998506060. Acesse o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com/TVC Linhares e lá direto no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.